E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, né, abril começou em domingo e abril normalmente a galera faz muito veda aqui pelo YouTube. Tem gente que faz vídeo todos os dias, eu já fiz uma vez, acho que em 2016, não sei. Foi um negócio muito louco, não foi em abril, foi acho que em agosto, mas enfim, deu certo, eu consegui fazer todos os vídeos. Mas pra esse veda, né, que eu pensei, assim, não é bem um veda, vai ser uma programação especial que eu tô planejando aqui pro canal de vídeos dia sim, dia não. Então a minha ideia é que, né, com um intervalo de um dia ali, sempre saia vídeos novos aqui no canal, com conteúdos novos pra vocês, não só sobre livros, mas sobre também diversos outros, enfim, nichos da minha vida e que também eu acho que pode ser que agradem a vocês, então vamos ver, né, se vocês vão gostar ou não, espero que gostem. Então se você é novo, já se inscreve no canal e fica por dentro das novidades que forem saindo por aqui, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E se você já é inscrito, mas não tá recebendo as notificações do YouTube, porque o YouTube tem feito isso, ele não tem notificado as pessoas de quando saem vídeos novos, vai lá no sininho ou na engrenagemzinha que tem aqui embaixo e ativa o sininho pra você receber sempre uma notificação assim que sair um vídeo novo aqui do canal. E enfim, né, vamos direto ao ponto. Pro vídeo de hoje eu resolvi começar então com as minhas leituras do mês de março, porque eu li muita coisa em março, eu fiquei bastante surpresa e muito feliz com as leituras que eu fiz e vou mostrar todas elas pra vocês. 2, 4, 5, 6, 7. Eu realizei em março um total de 7 leituras e vamos bora lá começar, né? Eu comecei o mês de março lendo Dois Irmãos do Milton Ratum, que é um livro que estava aqui na minha estante já faz algum tempo pra eu ler. Muitos de vocês já devem conhecer a premissa dessa história, né? Vai contar sobre a vida dessa família que mora em Manaus, mas que são oriundos do Líbano, né? Eles são descendentes de libaneses. E nessa família tem dois irmãos gêmeos que se odeiam desde muito pequenos e o autor narra pra gente, assim, as situações em que esses irmãos começaram a se odiar e a relação também dos pais com esses irmãos, já que a mãe, que sempre quis muito ter filhos, acaba tendo ali logo de primeira, né, gêmeos, e o mais novinho deles, ele sempre foi, digamos assim, o mais frágil e ficou doente, por isso ela tem esse apelo emocional mais direcionado ao irmão caçula, enquanto que o irmão mais velho ali dos gêmeos já não é tanto assim. E é muito nítido, assim, sabe, a diferença de tratamento que ela acaba dando pra esses dois, por mais que ela sempre demonstre amar os dois. Então, o mais velho acaba sendo exilado pro Líbano, fica lá por alguns anos, se não me engano 5 anos, volta pro Brasil, aí se torna engenheiro, vive em São Paulo ali sendo, sabe, super bem sucedido, enquanto lá em Manaus a família passa bons bocados com o irmão mais novo, que é o Omar. Porque o Omar é aquele tipo de homem que foi mimado pela mãe a vida inteira e acabou, assim, não seguindo os próprios caminhos, digamos assim. Ele vive na casa dos pais, vive dando trabalho e assim, gente, foi um livro que me arrebatou muito pra dentro da história, mas que também, por ter me arrebatado, acho que justamente por ter me arrebatado pra dentro da história, me deixou, assim, inconformadíssima com as coisas que aconteceram nesse livro. E é por isso que eu amo tanto, sabe? Porque o autor conseguiu realmente fazer com que eu tivesse sentimentos tão, sabe, assim, ai, digamos assim, meio que fortes e... ai, não sei dizer, sabe? Eu tive uns sentimentos muito fortes, né, desse livro. Eu fiquei realmente indignada com algumas coisas, surpresa com outras. E foi uma leitura incrível. É um livro super curtinho, gente. Vocês precisam dar uma oportunidade pra esse livro. Se vocês têm ele aí na sua casa, ou se você ainda tá na dúvida se quer ler ou não, leia. É sensacional. Daí eu li Kindred, da Octavia E. Butler. Eu já vi muitas pessoas, né, já tinha visto muitas pessoas lendo esse livro. E daí eu ganhei de presente de uma inscrita. Muito obrigada, Mari. Acabei de ler o livro que você me deu. E outro livro maravilhoso. Gente, como explicar esse livro? Vamos lá, né, de forma resumida. Esse livro se passa na década de 70 e a gente conhece a... esqueci o nome dela. Dana. A gente conhece a Dana lá na década de 70 nos Estados Unidos. Ela é uma mulher negra que é casada com um homem branco, só que isso não é explicado já no começo do livro. A gente demora um tempinho pra entender que é um casal de, enfim, né, de uma negra e um branco. Só que assim, pra gente hoje em dia isso é, sabe, banal, mas naquela época era uma coisa e tanto. E a gente também vê aqui algumas cenas de preconceito com relação à sociedade dessa época, diretamente, sabe, nesse casal. Enfim, a Dana, logo nas primeiras páginas ali, a gente vê que aconteceu alguma coisa muito errada com ela, e depois a gente vai entender o que acontece. A Dana, a partir de determinado momento ali da vida dela, aos 26 anos, ela passa a fazer viagens no passado, 100 anos no passado. A primeira viagem dela acontece, então, de forma super inesperada na sala da casa dela, e ela se vê em uma praia
em que um menino tá sendo afogado e a mãe dele tá desesperada enfim, ali na areia, sem saber o que fazer, e ela vai lá salvar o menino, enfim, fazer com que ele ressuscite, e isso se torna um padrão. Sempre que esse garoto tá em perigo, ela viaja, né, ela é levada para o passado. Só que ao longo da história a gente vai descobrindo mais sobre a ligação dela com esse garoto, e não são poucas as vezes que ela viaja para esse tempo. Ela acaba então, a maioria das vezes, viajando para casa desse menino, que é filho de um senhor de escravos. Então, uma mulher negra, jovem, que viaja para uma casa ali em que há um senhor de escravos, ela já sabe que ela vai ser escravizada. Então acontece muita coisa nesse livro. Eu temi muito por essa personagem, eu fiquei tão presa na história que eu me roía as unhas, sabe? Toda vez que acontecia alguma coisa com ela ou com os outros personagens ali que são apresentados pra gente. Chega um momento em que o próprio marido dela acaba viajando junto com ela por estar segurando a mão dela no momento em que ela começa a viajar. E enfim, gente, muita coisa acontece nesse livro. É um livro realmente, assim, arrebatador também. Assim como, né, Dois Irmãos ali que eu falei, que me trouxe pra dentro da história. Esse aqui foi igualmente incrível em me trazer pra dentro da história. Eu amei ter feito essa leitura de verdade. É mais uma indicação que, assim, vocês precisam fazer, sabe? Vocês precisam ler, precisam fazer essa leitura. E eu, inclusive, tô devendo pra vocês um vídeo, sabe, só sobre esse livro, mas eu vou fazer. Eu já me estendi um monte aqui, mas enfim, vai ter um vídeo só sobre esse livro aqui. Depois eu li História do Universo, de Edmar Trigueiro. Eu fiz uma resenha, né? Um vídeo resenha, entre aspas, aqui pro canal. Tá aqui no card pra vocês lá conferir. E é um livro, assim, diferente de tudo que eu tenho lido ultimamente, porque ele é de não ficção e é sobre ciência. Eu expliquei lá no vídeo pra vocês como que foi a minha relação até chegar nesse livro. Mas enfim, gente, é um livro muito sensacional que vai explicar de forma super simples, didática e direta pra gente mais sobre a ciência através da história do universo. Então Edmar que vai usar então essa linha do tempo da história do universo pra explicar pra gente mais sobre ciência, sobre os cientistas, assim, que foram indispensáveis para descobertas que trouxe a gente pra onde a gente tá hoje, e assim, descobertas que meio que dão uma previsão de o que vai acontecer com a gente mais pro futuro. É um livro muito sensacional, sabe? Uma leitura que eu super acho, assim, que é essencial pra todo mundo. E se você for curioso, vai lá ver minha resenha, que tá muito melhor detalhada e mais descrita sobre o que eu achei sobre esse livro aqui. Depois eu li o Lentes Avulsas, do Rafael Vitoriano, que é uma espécie de romance policial, ali, um thriller policial, que vai narrar a história que acontece em Bento Costa, uma cidadezinha ali do sul de Minas Gerais, bem pacata, em que acontece um assassinato em massa. São 7 jovens assassinados, todos com 26 anos, e a gente vai conhecer então a trajetória desse assassinato pelas diversas lentes da história. Começando pela lente da mídia, e o autor aí já começa dando na gente um tapa na cara, assim, mostrando como a mídia é tendenciosa, como a mídia é falaciosa e tende a sempre trazer o que é o lado melhor pra eles próprios, sabe? Pra própria mídia, e não necessariamente a verdade. Então a primeira lente já é um tapa na nossa cara. Depois então a gente começa a conhecer a lente desses personagens que foram assassinados, desde a mocinha lá, a primeira mocinha da história até o assassino. Foi uma leitura bastante válida, eu gostei muito da mensagem que o autor traz sobre a mídia tendenciosa e falaciosa, sobre os problemas éticos que estão na nossa sociedade, sobre como cada um de nós fazemos parte de um jogo muito maior, um plano muito maior, e que cada ação que a gente toma faz a diferença, seja pro bem ou seja pro mal. Então assim, muito legal o livro, gostei bastante de ter feito essa leitura. Aí um livro que eu comecei a ler, mas não terminei, foi o A Volta do Parafuso. Eu comecei, na verdade, por esse livro aqui, maior. Mas esse livro aqui eu li enquanto eu tava em casa, e nesse aqui eu lia quando eu tava, enfim, na aula e tal, que eu levava na mochila. Porque esse livro aqui é muito menor, né, mais curto, e essa história tá contida dentro desse livro aqui. Então assim, ainda não finalizei, eu parei na página 35 de 109, mais ou menos, mas ainda pretendo finalizar essa leitura aqui também, então vai ficar agora aí pra abril. Aqui no meu Kindle eu li o Vênus à Deriva, que é a continuação de Vênus sobre a Concha, um livro que eu li e comentei com vocês aqui no canal ano passado, e já saiu resenha de Vênus à Deriva também, vou deixar aqui no card pra você ir lá conferir, porque, gente, é um livro de romance pra mulherão, sabe? Eu até coloquei isso lá na capa do vídeo, porque é um romance pra mulherão. Tem uma personagem principal super forte, a Júlia, que é uma mulher que, assim, desde sempre ela foi super focada na área profissional dela, sabe? A carreira dela, ela sempre foi muito profissional, sempre foi muito dedicada e ética no trabalho dela. E o primeiro livro acaba em um momento em que ela fica dividida entre
o trabalho dela, entre a vida profissional, a carreira dela e o sentimento dela, que começou agora, que o Paolo entrou na vida dela, né? O Paolo é um italiano que ela conheceu então lá em Vênus sobre a Concha. Então a Júlia se vê dividida entre os sentimentos dela que ela tá começando ali a desenvolver com o Paolo e entre a carreira dela, que é uma coisa que ela se dedica a vida inteira. E agora nesse segundo livro ela tá mais focada do que nunca em ir adiante com o trabalho dela, em, sabe, não deixar a vida emocional interferir na vida profissional dela e dar sempre o melhor dela naquilo que ela é boa, naquilo que ela gosta de fazer. Gente, é um livro muito legal com relação a isso, sabe? Com relação à mensagem que a autora traz pra gente sobre mulheres fortes, mulheres que conseguem fazer o que elas quiserem porque somos, sabe, somos capazes disso. Além do que, tem também a parte do romance, ali, o envolvimento amoroso da Júlia. Então a gente também tem essa esfera da vida dela muito mais desenvolvida nesse segundo livro, já que a Júlia se descobre ali, sabe, lidando também com essa parte da vida dela, que é a parte sentimental. Gostei muito do livro, vamos lá conferir a resenha pra saber melhor o que foi que eu achei. Daí também li aqui no Kindle o Joyland, do Stephen King, foi o autor que a gente escolheu pra ler em março, lá no projeto Conhecendo Autores, que se você não conhece, vou deixar aqui embaixo no box de informações, porque eu acho que eu não tenho mais card pra mandar aqui pra vocês. Mas enfim, né, o projeto de ler um autor por mês, o autor desse mês foi o Stephen King e eu adorei ler Joyland, gente. Eu já, enfim, gravei um vídeo sobre esse livro, que se já não saiu, vai sair muito em breve, então aguardem. Mas foi um primeiro contato muito bom com esse autor e eu quero muito ler outras coisas dele, então, enfim, né, vamos conferir no vídeo de Joyland. Se ainda não saiu, já vai sair daqui a pouquinho. No finzinho de março, eu li Um Reino de Sonhos, da Judith MacNaught, que é um livro de romance de época ambientado no século XV, na Inglaterra e na Escócia do século XV. Tem muito ali das tensões políticas e também tem a questão do romance que é trazido aqui pra história, mas principalmente tem uma protagonista principal que é assim maravilhosa e que tudo que ela passa nesse livro assim deixa ela ainda mais maravilhosa, porque naquela época, né, as mulheres passavam por muitos perrengues, ainda muito mais do que passam hoje. Mas, gente, um livro muito legal. Eu fiz um vídeo sobre ele que saiu no domingo, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. Pra quem lê romance de época, isso aqui é um prato cheio e assim, não se deixe enganar pela sinopse que vai falar sobre essa jovem que acaba se apaixonando pelo seu raptor, porque a gente fica com essa ideia ali de uma síndrome de Estocolmo meio no meio do romance e não é um negócio assim que aconteceria, né? Tipo, eu fiquei meio assim quando eu li essa parte da sinopse, mas quando você lê o livro e você entende o contexto da história, você acompanha a vida dessa personagem, você acompanha as coisas pelas quais ela passa e você acompanha também a trajetória desse casal, sabe, que de forma alguma é uma trajetória romântica, boa parte do livro, a gente entende mais sobre a história e a gente passa a admirar essa personagem, admirar essa autora que faz muitas coisas acontecerem num livro de, sei lá, 300 e poucas páginas. É muito legal, gente, vale super a pena dar essa oportunidade pro livro. Se você gosta de romance de época, aqui, ó, se joga, porque é muito bom. E a escrita dessa autora, sério, te suga pra dentro da história e você lê, que é uma maravilha. Bom, então era isso. Tô até cansada, né? Foram 7 livros que eu li no mês de março. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, de novo, ativem o sininho pra poder ficar por dentro dos próximos vídeos que forem saindo por aí, porque eu tô planejando muita coisa aqui pro canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda demais na divulgação do canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.